Eu vou ser bem sincera com você. Hoje, quando eu abri os búzios, eu senti uma energia diferente. Uma energia pesada, mas ao mesmo tempo carregada de saudade. Sabe quando o ambiente muda? Como se o ar ficasse mais denso. Como se alguém estivesse ali invisível, esperando a hora certa de aparecer? Foi exatamente isso que eu senti. E eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Porque essa leitura não é uma leitura qualquer. Ela é uma leitura que mexe com o coração. Ela mexe com o passado. E principalmente, mexe com uma escolha que você vai precisar fazer. Então respira fundo. Porque os búzios confirmaram uma coisa muito clara. O amor vai voltar. Mas a questão não é só essa. A questão é que você vai ter que decidir se essa volta é livramento ou armadilha. Eu vou jogar os búzios mais uma vez. E eu quero que você mentalize essa pessoa agora. Mentaliza o rosto. Mentaliza o nome. Mentaliza a energia dela. Porque ela está pensando em você também. E isso é o que mais assusta. E a primeira abertura. O passado não morreu. Quando eu abri os búzios pela primeira vez, eu vi algo que me arrepiou. Porque apareceu claramente uma energia de passado mal resolvido. Sabe aquele relacionamento que parecia ter acabado, mas nunca terminou de verdade? Sabe quando a pessoa some, mas deixa um pedaço dela dentro da gente? Pois é. Os búzios mostraram que essa pessoa nunca se desligou completamente de você. Mesmo que ela tenha seguido a vida. Mesmo que ela tenha tentado se envolver com outras pessoas. Mesmo que ela tenha fingido que não sente mais nada. Existe uma ligação aí. E não é uma ligação fraca. É uma ligação de saudade, de desejo, de arrependimento. Mas também de orgulho. Eu vejo uma energia de alguém que queria ter você por perto, mas ao mesmo tempo queria ter o controle. Uma pessoa que te amava sim, mas queria que você se encaixasse no mundo dela. E quando você não aceitou isso, quando você começou a se impor, quando você começou a se valorizar, essa pessoa se afastou. Ou pior, essa pessoa fez você se sentir culpada, como se você fosse difícil demais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não era difícil. Você só estava cansada de amar sozinha. E os búzios deixam isso muito claro. A energia do retorno, ele vai voltar. Eu vou ser direta agora. Essa pessoa vai voltar. E não é pode voltar. Não é talvez. Não é se você fizer um ritual. Não. Os búzios confirmaram como se fosse uma certeza escrita. Eu vejo essa pessoa te procurando. Eu vejo mensagem chegando. Eu vejo ligação. Eu vejo até aquela tentativa de aparecer do nada. Como quem não quer nada, mas quer tudo. Sabe quando a pessoa manda um oi sumida, como se não tivesse destruído seu coração? É isso. E você pode até sentir raiva só de ouvir isso, mas ao mesmo tempo, seu coração vai bater mais forte. Porque uma parte sua ainda lembra do que foi bom. Ainda lembra das promessas. Ainda lembra das noites em que parecia que vocês eram um só. Só que os búzios mostram que essa volta não vai ser romântica e bonita como nos filmes. Essa volta vem carregada de necessidade. Essa pessoa volta porque percebeu que perdeu alguém raro. Volta porque tentou encontrar você em outras pessoas e não conseguiu. Volta porque o mundo deu uma lição. E sabe o que é mais pesado? Os búzios mostram que essa pessoa também está passando por uma fase de vazio. Uma fase de arrependimento. Uma fase em que ela olha para a vida dela e percebe que não construiu nada sólido. E aí ela lembra de você. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Agora eu preciso que você preste muita atenção. Porque a leitura mostra uma coisa perigosa. Essa pessoa vai voltar falando bonito. Vai voltar dizendo que mudou. Vai voltar dizendo que aprendeu. Vai voltar dizendo que agora quer fazer tudo diferente. E pode ser que até exista um pedaço de verdade nisso. Mas os búzios também mostram que tem uma parte dela que volta por ego. Volta porque não aceita te ver feliz sem ela. Volta porque quer ter a certeza de que ainda tem poder sobre você. E isso é o que você vai precisar observar. Porque o problema não é a pessoa voltar. O problema é você abrir a porta e deixar ela entrar com o mesmo comportamento de antes. Os búzios mostram uma energia de repetição. Como se esse ciclo já tivesse acontecido antes. A pessoa se afasta, você sofre, a pessoa volta, você perdoa, e depois ela faz tudo de novo. E eu não tô dizendo isso pra te assustar. Eu tô dizendo isso porque os búzios não mentem. E hoje eles estão falando de uma forma muito clara. A energia da dúvida. Você não confia mais como antes. Outra coisa que apareceu muito forte aqui foi a sua energia. E eu sinto você cansada. Eu sinto você mais fria do que era antes. Não porque você virou uma pessoa ruim, mas porque você aprendeu na dor. Você aprendeu a desconfiar. Você aprendeu que amor não pode ser só palavra. E isso é lindo. Porque os búzios mostram que você cresceu. Você amadureceu. E a pessoa que vai voltar vai encontrar uma versão sua muito mais forte. Uma versão sua que não vai se humilhar. Uma versão sua que não vai aceitar migalhas. E isso vai assustar ela. Porque antes ela achava que você ia estar sempre disponível.
Antes ela achava que você ia estar sempre esperando. Mas agora, você não tá mais naquele lugar. E essa é a grande virada. O que os búzios mostraram sobre o motivo do término. Eu vejo uma energia de confusão, uma energia de interferência. Como se tivesse gente no meio. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser uma terceira pessoa. Mas eu vejo claramente uma energia externa atrapalhando. E eu vou dizer uma coisa bem pesada. Os búzios mostram que essa pessoa se deixou levar por opiniões. Ou se deixou levar por tentação. E aí fez escolhas erradas. E hoje ela percebe. Hoje ela sente. Hoje ela entende o que perdeu. Mas você não pode esquecer. Se ela fez isso uma vez, ela pode fazer de novo. E é por isso que os búzios estão dizendo que você vai ter que escolher. A segunda abertura. Uma escolha vai ser colocada na sua frente. Quando eu abri os búzios pela segunda vez, apareceu um sinal muito forte de encruzilhada. E isso significa que você vai estar diante de dois caminhos. Um caminho é o passado voltando. O outro caminho é o futuro tentando nascer. E sabe o que isso significa? Significa que enquanto esse ex volta, também existe uma energia de alguém novo se aproximando. Alguém que pode não chegar fazendo barulho, mas alguém que tem uma energia de calma, de segurança, de reciprocidade. E aí você vai ficar dividida. Porque o passado tem história. O passado tem lembrança. O passado tem química. Mas o futuro tem paz. E aí mora o perigo. Porque muita gente confunde amor com ansiedade. Muita gente confunde paixão com sofrimento. Muita gente confunde intensidade com dependência. E os búzios estão dizendo que você vai ter que enxergar com clareza. O retorno vai acontecer em breve. Essa parte aqui é importante. Os búzios mostram que isso não vai demorar. Eu vejo movimento. Eu vejo aproximação. Eu vejo a pessoa tentando aparecer. E pode ser que aconteça de forma inesperada. Tipo você sonhar com ela, e no outro dia ela aparecer. Ou você pensar nela, e do nada ela mandar mensagem. É como se existisse um chamado espiritual puxando essa pessoa de volta. Mas não é pra te fazer sofrer. É pra te testar. É pra ver se você ainda aceita o que te machucou. O que essa pessoa sente por você. Agora vem a parte que muita gente quer saber. E eu vou falar sem enrolação. Os búzios mostram. Essa pessoa sente amor. Mas sente um amor misturado com ego. Um amor misturado com arrependimento. Um amor misturado com desejo de posse. Ela sente saudade do que vocês viveram. Mas também sente saudade do que você fazia por ela. Do carinho. Da atenção. Da sensação de ser prioridade. E aí você precisa se perguntar, ela quer você? Ou ela quer o conforto que você dava? Porque existe uma diferença enorme. E os búzios mostram que essa volta vai ser cheia de palavras bonitas. Mas você precisa observar atitudes. E agora eu vou te dizer a parte mais pesada. Quando eu olhei mais fundo na leitura, eu vi uma energia de repetição. Como se essa pessoa estivesse voltando, mas ainda não estivesse totalmente pronta para mudar. Ela quer voltar sim, mas eu sinto uma energia de instabilidade emocional. Eu sinto uma energia de alguém que diz uma coisa hoje e amanhã já muda. E isso pode te machucar de novo. Então os búzios estão te avisando. Se você aceitar essa pessoa de volta, você vai precisar colocar limites. Você vai precisar impor respeito. Você vai precisar exigir verdade. E se a pessoa não aceitar, então você vai entender que a volta dela não era amor. Era carência. Era orgulho. Era medo de te perder. Uma mensagem para você que está assistindo. Se você está vendo essa leitura agora, não foi por acaso. Os búzios mostraram que você está numa fase em que precisa escolher a si mesma. E talvez essa pessoa volte dizendo, eu te amo. Mas você vai precisar olhar e perguntar, você me ama? Ou você só não suporta me ver feliz sem você? Porque amor de verdade não some. Amor de verdade não machuca repetidamente. Amor de verdade não volta só quando sente falta. E tem mais. Eu ainda não terminei essa leitura, porque na terceira abertura apareceu um sinal muito forte, de que existe uma interferência espiritual em cima dessa história. Como se alguém tivesse inveja desse relacionamento. Como se alguém tivesse desejado separação. E os búzios mostraram que isso pode ter influenciado o afastamento. Mas também mostraram que, se você não tomar cuidado, essa mesma energia pode voltar a agir. E é aqui que a leitura fica perigosa. Porque nem todo retorno é bênção. Alguns retornos são teste. E alguns retornos são armadilhas para você repetir o mesmo sofrimento. Eu vou abrir os búzios mais uma vez. E na parte 2 eu vou te contar. Quem é essa pessoa que está interferindo? Se essa volta é para ficar ou só para bagunçar? Se você deve aceitar ou cortar de vez? E qual é o sinal que o universo vai te dar nos próximos dias? Porque os búzios deixaram uma coisa clara. Você vai ter que escolher. E essa escolha vai mudar seu destino amoroso. Eu respirei fundo antes de abrir os búzios de novo. Porque a energia que ficou no ar depois da primeira abertura não foi leve.
Era como se alguém estivesse insistindo em aparecer, como se essa pessoa estivesse chamando seu nome no silêncio. E eu vou ser sincera, quando eu segurei os búzios na mão, eu senti um arrepio. Não foi um arrepio comum. Foi aquele tipo de arrepio que parece aviso, aviso espiritual. Aviso de que alguma coisa está prestes a acontecer. Então, antes de eu continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora. Mentaliza essa pessoa de novo. Mentaliza o rosto dela. Mentaliza o nome. Mentaliza o jeito que ela falava com você. Porque os búzios estão prestes a mostrar algo que pode te deixar confusa, mas também pode te libertar. E eu quero que você esteja preparada. E a terceira abertura. A verdade sobre o retorno. Quando eu abri os búzios agora, a resposta veio como se fosse um grito. Sabe quando você pergunta e o universo responde sem rodeio? Foi isso. Os búzios mostraram que essa pessoa não volta por acaso. Ela volta porque algo dentro dela não conseguiu te apagar. Ela tentou. Ela fingiu. Ela se distraiu com outras coisas. Mas no fundo ela ainda se lembra de você como uma ferida que nunca cicatrizou. E eu vou te falar uma coisa que os búzios mostraram muito claramente. Essa pessoa sente falta da sua energia. Ela sente falta do jeito que você olhava pra ela, do jeito que você acreditava, do jeito que você se entregava. E isso mexe com ela mais do que ela admite. Mas a volta não vem com leveza. A volta vem com peso. Vem com passado. Vem com culpa. E principalmente, vem com medo. Porque essa pessoa sabe que se voltar, ela vai ter que encarar tudo o que fez. E isso não é fácil. O que os búzios revelaram sobre a mudança dessa pessoa? Aqui foi onde eu parei e fiquei alguns segundos em silêncio. Porque os búzios mostraram algo muito contraditório. Eles mostram que essa pessoa quer voltar, mas ao mesmo tempo, ela ainda não aprendeu a amar do jeito certo. Ela aprendeu a sentir falta. Ela aprendeu a se arrepender. Mas amar mesmo, com maturidade, respeito e verdade, isso ainda está sendo construído. E é por isso que os búzios insistem tanto na palavra escolha. Porque você vai ter que escolher com inteligência. Não com carência, não com saudade, não com emoção, mas com visão. A energia da interferência. Tem uma pessoa no meio. Agora vem a parte que eu sei que muita gente não gosta de ouvir. Mas os búzios mostraram e eu não vou esconder. Tem uma energia de interferência aqui. E eu não tô falando só de opinião. Eu tô falando de uma pessoa que vibra contra vocês. Uma pessoa que se incomoda com você. Uma pessoa que nunca gostou de ver você ocupando espaço na vida dessa pessoa. E os búzios mostram que essa interferência pode ter sido um dos motivos do afastamento. Pode ser alguém da família. Pode ser uma amizade falsa. Pode ser uma ex. Pode ser uma pessoa que finge ser amiga, mas no fundo sente inveja. E eu sinto que essa pessoa fala no ouvido, manipula, joga dúvida, coloca veneno. E sabe o que é mais pesado? Os búzios mostram que essa pessoa tem uma energia de obsessão, como se ela quisesse que vocês nunca fossem felizes, como se ela quisesse te ver fora do caminho. E isso é perigoso, porque nem toda separação acontece só por briga. Algumas separações acontecem porque alguém colocou energia negativa no meio. E eu vou te dizer uma coisa muito forte. Eu vejo que essa pessoa que vai voltar, em algum momento foi fraca. Ela se deixou levar. Ela se deixou confundir. E aí ela tomou decisões que hoje ela se arrepende. Os búzios mostram arrependimento verdadeiro. Mas mostram também um passado que você não pode esquecer. Porque quando a pessoa é fraca uma vez, se ela não se fortalece, ela repete. E o problema não é ela voltar. O problema é você voltar a ser a mesma pessoa que aceitava tudo. Você não pode. Porque você não é mais aquela versão. E os búzios mostram isso claramente. Você mudou. Você amadureceu. Você aprendeu. E agora você não vai aceitar qualquer coisa só porque ama. E o momento do retorno. Quando ele vai te procurar? Aqui os búzios foram muito específicos. Eu vejo energia de aproximação rápida. Eu vejo uma movimentação em breve. Não é coisa de meses. É coisa de semanas. Eu sinto que essa pessoa vai tentar te testar primeiro. Ela não vai chegar logo falando volta comigo. Ela vai chegar com conversa leve, com desculpa, com tava pensando em você, com sonhei contigo, com como você tá. Mas isso não é inocente. Isso é uma tentativa de abrir a porta, de sentir se você ainda tá ali. E aí eu preciso te alertar, porque os búzios mostram que se você responder com emoção demais, essa pessoa vai achar que ainda tem o mesmo controle, e aí o jogo vira contra você. Então o segredo aqui é, responda com equilíbrio. Mostre presença, mas não se entregue. Mostre maturidade, mas não fraqueza. Porque se essa pessoa voltar, ela precisa provar, não prometer. A energia de alguém novo. O futuro também te quer. Agora vem a parte que muita gente não espera. Os búzios mostraram alguém novo. Sim, existe uma energia de uma pessoa diferente se aproximando.
Uma pessoa com energia mais calma, mais madura, mais estável. Uma pessoa com energia mais calma, mais madura, mais estável. Uma pessoa que pode chegar devagar, mas chega com verdade. E aí você vai ficar dividida, porque você vai pensar: será que eu recomeço com quem eu já conheço? Ou eu deixo o universo me dar algo novo? E essa é a grande escolha. O passado volta com intensidade, mas o futuro chega com paz. E eu sei que paz assusta quem passou muito tempo vivendo em caos. Os búzios mostraram o que você deve fazer. Eu vou te falar agora a mensagem mais importante dessa leitura. Os búzios não disseram: volta. Nem disseram: não volta. Eles disseram algo muito mais sério. Você vai ter que colocar limites. Se essa pessoa voltar, você precisa perguntar com firmeza: o que você quer de verdade? Você voltou porque me ama ou porque tá sozinho? Você está pronto para ser leal? Você está pronto para me respeitar? E principalmente, você está pronto para mudar atitudes, não palavras? Porque os búzios mostram que se você aceitar sem limites, você vai sofrer de novo. Mas se você aceitar impondo respeito, você pode viver algo completamente diferente. E agora vem o alerta final. A volta não é só por amor. Essa parte é pesada, mas eu vou falar. Os búzios mostram que essa pessoa volta porque ela tá perdendo o controle sobre você. E isso incomoda. Ela percebeu que você não tá mais disponível como antes. Ela percebeu que você tá se curando. Ela percebeu que você tá se reconstruindo. E isso dá medo. Porque quem te perde, perde alguém raro. E aí ela volta. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você não é prêmio de arrependimento. Você não é segunda chance de quem te machucou. Você é mulher. Você é força. Você é energia. Você é destino. Então, se essa pessoa voltar, ela vai ter que merecer. O que a espiritualidade diz sobre isso? Eu senti uma energia espiritual muito forte aqui. Como se os guias estivessem dizendo: agora é com você. Porque você já foi avisada. Você já foi preparada. Você já sabe o que essa pessoa é capaz de fazer. E também sabe o que você é capaz de suportar. Mas agora a espiritualidade quer te ver escolhendo diferente. Escolhendo você. Escolhendo sua paz. Escolhendo sua dignidade. E se o amor voltar com verdade, ótimo. Mas se voltar com mentira, o universo vai cortar. A resposta final dos búzios: vale a pena? Agora eu vou dizer o que apareceu na última abertura. A abertura final. Os búzios mostraram que essa pessoa volta. Mas a permanência depende de você. Se você aceitar sem limites, ela volta e repete. Se você aceitar com firmeza, ela volta e muda. E se você não aceitar, o universo coloca alguém melhor. Mas o principal é: você vai sair ganhando. Porque dessa vez você não vai ser enganada. Dessa vez você não vai ser feita de boba. Dessa vez você vai ver tudo com clareza. E eu sinto que, mesmo que você ainda ame essa pessoa, você não vai aceitar ser maltratada nunca mais.